Olá, muito bom dia, Tudo Posso está começando e hoje nós preparamos um programa muito especial. Nós vamos rever alguns assuntos que você, público do programa, elegeu como nossos melhores momentos. E para começar, Maria Cândida, vocês se lembram da vinda da herborista Sabrina Gerard aqui ao nosso programa? Ela ensinou a fazer e a cuidar de uma horta orgânica, sálvia e alecrim. Foram as plantas que fizeram parte dessa horta que a Sabrina fez e a gente vai rever no programa de hoje. E as doçuras do Peter Paiva, hein? Doçuras de comer apenas com os olhos, pois a arte do mestre é feita de sabonetes, bolachas, bolos, cupcakes e tantos outros doces chegam a ser confundidos com doces reais. Em sua vinda ao programa, Peter Paiva ensinou a fazer sabonetes em formato de biscoitos. Olha, para confundir com biscoitos de verdade, viu? E que tal relembrar os cuidados que o professor Del Nero ressaltou para quem tem aves como animais de estimação? Se você pensa em ter uma ave, é fácil e não pode perder esse programa especial. Afinal, como explicou o professor, esses animais de estimação precisam de cuidados especiais. E a Maria Cândida deu até de comer na boca de uma arara, não foi mesmo? Foi muito legal, isso mesmo, Rafael. E a culinária mais pedida pelo público foi a cassata de nozes preparada pela culinarista Rose Vitiello. Uma delícia que merece ser revista. Leve, saborosa e super fácil de fazer. Acompanhe tudo isso agora. Maria Cândida, agora é contigo então. Vamos aprender a fazer hoje o quê? Conta pra gente aí. Eu quero saber primeiro se você sabe o que é alimento orgânico. Alimento orgânico? Eu sei, mas não tenho todas as informações técnicas. Então fala o que você já sabe. Alimento orgânico, a gente não usa agrotóxico, é isso? Isso, basicamente é isso. E a gente está propondo aqui que você seja mais natural possível. Por isso que a gente está propondo plantar, né? Criar uma horta em casa. Sim. Tô aqui com a Sabrina, ela já vê o programa, ela manja de tudo isso aqui. Dá pra fazer em casa? Sim, dá pra fazer em casa. E, aliás, é uma delícia. Pensa, colher um alface e comer com toda a vitalidade um alface que você colheu da sua horta. Sabe que me dá até medo de comer assim da terra? Pois é. Porque a gente não tá acostumado, né? Tá acostumado limpinho e tudo. Não, mas essa que é o grande negócio. Você planta uma sementinha ou uma mudinha bem pequenininha, você cuida, você sabe o que tem ali naquela terra e aí tá em ponto de colheita. Você vai lá e come com aquela crocância, aquele frescor. Há uns 10 anos atrás, ninguém falava de alimento orgânico. Nos Estados Unidos começaram a surgir algumas lojinhas vendendo alimento orgânico. Como tá esse mercado hoje? Olha, nós da Sabor de Fazenda existimos há 21 anos. Então, assim, já há muito faz tempo, mais né? tempo do que 21 anos. Hoje eu acho que tem uma necessidade, as pessoas estão sentindo vontade de ter uma qualidade de vida melhor, de ter um alimento mais fresco, mais limpo, de saber o que elas estão comendo. Então, ao mesmo tempo que tem uma turma que não tá nem aí, que tá comendo cada vez mais os porcaritos da vida, tem uma turma que quer sim saber o que tá comendo. Então, se nós plantarmos em casa, aí você tem certeza que aquele alimento é saudável, não tem veneno, não tem adubo químico, enfim. A pessoa precisa ter um terraço para fazer uma horta? A pessoa precisa ter sol. O grande negócio é ter sol na sua casa. Pode ser na área de serviço, pode ser aonde você estiver, porque olha... Mas o sol precisa bater direto? Pelo menos. Então, o que a gente precisa para ter ervas e hortaliças em casa? Sol direto. Pelo menos 3 horas batendo nas folhas das plantas, porque aí sim elas têm vitalidade, elas têm os óleos essenciais que... Olha o aroma desse alecrim, sente? Ai, que delícia! Sente o aroma. É porque é um alecrim que está direto no sol. Então, se você não tem sol, começa aquela planta assim fininha, implorando por um pouco de luz direta. E aqui você trouxe o quê? Esse é o tomilho. A gente vai plantar uma jardineira, né, com tomilho, que é um tempero maravilhoso. Sente o aroma. Que delícia! Nossa, muito esse bom. é o alecrim e a sálvia. Nesse momento, gente, que tá todo mundo meio, né, gripado, com sinusite, rinite, ite. Você fazer um chá de sálvia e inalar aquele vapor do chá de sálvia vai limpando todas as vias aéreas. Então, a sálvia, além de ser um tempero maravilhoso,
É uma erva que nos ajuda demais nesse momento de muita coisa. esse aqui? Esse é o manjericão. Manjericão é famoso, delicioso, né? saboroso. Do outro. Orégano. Muito orégano. saboroso e antioxidante. Então, para manter essa pele, né? Maravilhoso. Essa é uma curiosidade. Isso aqui é o peixinho, é uma planta bem caipira. Eu consegui uma muda, eu estava indo para a praia, a senhora estava plantando, eu parei, dei uma paradinha, ela estava, fritando as folhas do peixinho. Fritando? Eu achei, fritando, empanou e fritou. Eu falei, o que é isso, minha senhora? Isso aqui é a orelha de lebre ou peixinho. Eu achei curioso, pedi uma muda. E é uma planta que eu plantei. Hoje em dia lá no viveiro as pessoas podem comprar o peixinho e plantar nas suas hortas. E ela tem uma consistência interessante, ela fica linda no jardim e é uma planta interessante pra gente Sabrina, o comer. que a gente tem que ter, além do sol, para plantar, fazer uma horta em casa? Pelo jeito é uma estrutura dessa aqui. Sim, a gente pode... quando a gente compra uma muda, ela precisa ser transplantada daqui. Se você compra e deixa nesse vasinho muito pequenininho, ela não vai crescer o suficiente. Então, o que eu vou ensinar hoje para quem está nos assistindo? A fazer o transplante para uma jardineira maior, né? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Isso é um vaso de resina, um vaso leve. A gente não precisa necessariamente comprar um vaso. Tem uma tigela na sua casa que você não está usando, você pode sim plantar nessa tigela. Mas tem que ter um furinho aqui, né? O que é muito importante? Isso aqui, ó. O furo. É por onde a água vai escorrer. O excesso de água tem que sair por aqui, pelo furo, né? Então, todo o recipiente que a gente vai plantar tem que ter o furo, olha. Nossa muda também tem o furo. Então, isso é muito importante. E a gente vai fazer a drenagem agora. Então, como é que é? Para que faz a drenagem? É para que o excesso de água também saia. Porque se a gente colocar a terra direto, ou ela vai sair pelo furo, ou ela com o tempo vai compactando e aí a água não sai mais e a nossa planta morre. Então, vamos lá. Bom, então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeira coisa, a gente tem que fazer uma camada com pedra. Eu trouxe um material que é o material mais usado em jardinagem, que é a argila expandida. Mas a gente pode, quem tiver brita, pedrisco, então a gente simplesmente vai... Aquelas pedras do chão. Pedras do chão, enfim, você faz uma camada, o suficiente para cobrir o fundo do seu vaso. Vai jogando todas as pedras. Vai jogando as pedras. E a água vai passar por aí, claro, né? A água vai passar por aqui. Aí, a segunda camada, a gente pode usar tanto a areia de construção, não a areia do mar, o pessoal que está perto do mar, é a areia de construção. Como a gente tem pouco tempo aqui, eu vou usar um material também que é mais indicado para jardinagem, mas se você não tiver, essa é uma manta de drenagem, se você não tiver essa manta, você põe uma camada de areia, o suficiente para cobrir as pedras. Eu cortei a minha manta no tamanho da jardineira, eu vou simplesmente cobrir as minhas pedras, olha. Então, vocês veem, o que vai passar por aqui é apenas a água. Vamos virar um pouquinho. Dá pra ver? Embaixo tem pedra e em cima essa mantinha aí. É a manta de drenagem, é uma manta porosa. Aí, eu vou simplesmente colocar uma caminha de substrato. Essa é uma terra já preparada que você encontra em loja de jardinagem. No Sabor de Fazenda, a gente vende a terra orgânica, uma terra sem adubo químico. Tem vários tipos de terra? Tem a terra vegetal, tem a terra do quintal, mas o indicado quando você vai começar uma horta é você comprar um substrato de preferência orgânico. Porque senão não dá certo. Senão até dá certo, mas aí não é a proposta de fazer a horta orgânica. Olha, eu fiz uma camadinha o suficiente para receber as minhas mudas, porque se eu encher de terra até em cima, aí eu tenho que cavar, para pôr as minhas mudas. Então, olha, ó, é uma assim, camada simples de substrato orgânico. Com cuidado, eu vou posicionar as minhas mudas. Vamos lá, primeiro. Você tira tudo que tá dentro, inclusive O torrão, né? Chama torrão? isso Chama o aqui? torrão. As raízes seguram a terra. Olha só. Tá. E aí eu tenho o meu torrãozinho. Com cuidado, aí você vai pensando que você quer um mundo
com mais plantas, com alimento de boa qualidade. Isso é legal fazer com as crianças, né? Sim, Você vai estar ensinando sim. e elas vão se divertir. Hoje eu vou dar aula para 40 crianças lá no Viveiro. A gente tem um projeto de Boa educação. sorte. Boa sorte, sim. Temos Elas um vão te projeto deixar louca. Ai, mas é uma delícia, porque elas estão realmente mais conectadas, estão afim de um mundo mais Porque verde. essas crianças, adolescentes que vêm hoje, que estão no mundo hoje, são pessoas que estão aprendendo muito mais sobre o verde do que a gente. Estão sentindo na pele, né? Estão sentindo a falta de água. Então, olha, eu posicionei as 3 mudinhas e agora eu vou simplesmente completar com o meu substrato os espaços vazios. Vocês estão vendo que eu não estou apertando, eu estou só colocando o substrato orgânico, fazendo uma sujeirinha básica no nosso estúdio maravilhoso. Porque se eu aperto, eu vou compactando também a terra. E aí a água não passa como deveria passar. Nós temos um blog no Sabor de Fazenda que a gente fala sobre tudo isso. Então, quem tiver interesse, entra no blog do Sabor de Qual Fazenda. é o blog? Não, é Viveiro Sabor de Fazenda, .wordpress. E aí, vocês acham o nosso blog. Tá aí na tela, Sabor de Fazenda. Tem o nosso site, É. sabordefazenda.com.br. E lá no site tem o endereço do blog, tem o nosso Facebook também, que tem muitas dicas. Vamos voltar à nossa horta. Você já completou. Completei. E agora, o que a gente tem que fazer? Deixar no sol a nossa jardineira para que as ervas cresçam lindas, cheias de perfume e tragam muita... E a água? Pois é, temos que regar. Peraí, e a Sol sem água não dá certo, né? Como é que a gente faz a rega, então? De preferência, às manhãs, a gente deve aguar as plantas pela manhã, porque durante todo o dia aquela planta tem o tempo para absorver aquela água. E aí evita pragas e doenças. E quanto de água, mais ou menos? Quanto de água? Como é que a gente vai saber? Eu tenho que regar o suficiente para molhar toda essa terra. Então, de preferência, eu pego um regador com furinhos no bico para que não faça aqueles buracos e deixe as nossas raízes expostas. Então, aqui um regador de mais ou menos 1 litro é suficiente para eu regar o meu vaso. Dia seguinte, eu vou lá com o meu dedo, eu coloco o dedo na terra e avalio se está úmida ou se está seca. Estando seca, eu vou lá e rego de novo. Só se estiver úmido. Só se estiver seco, Só se estiver seco. Se estiver úmido, não há necessidade de rega. Eu escolhi, gente, nessa época de seca, 3 plantas que não precisam de muita água. Então, olha, o tomilho não precisa de muita água, alecrim não precisa de muita água e a sálvia não precisa de muita água. Agora, olha só essa linda alface. O que você imagina? Deve precisar de bastante água para crescer Precisa de mais assim, água, forte. sim. A alface precisa de mais água. A própria folha dela mostra que é uma planta que precisa de água. Agora, a gente está esquecendo também, Maricante, de uma coisa importante, a adubação. Pois é, um vaso, ele depende 100% da gente. Então, para que ele fique lindo, a gente vai podando, cortando as folhinhas e tal. A gente precisa adubar. Eu trouxe aqui uma coisa muito curiosa. O que você imagina que é isso? Um adubo orgânico. Ah, pronto! Gênia, adorei! Estudei. Olha que interessante. Isso aqui é o resultado, gente, isso era o lixo da nossa cozinha orgânica do Sabor de Fazenda. Não é magia? Olha que coisa linda. E vocês transformaram como, né? Não fomos nós, foram os bichos que moram no solo. Então a gente tem uma área lá no viveiro, que é uma área para fazer a compostagem, que é o adubo orgânico. Agora, enquanto você não tem isso na sua casa, você compra, né? Você pode comprar e aí assim, olha, vamos supor que a nossa jardineira esteja aqui já há 1 mês. Então, uma vez por mês, nós temos que colocar o adubo orgânico. Como é que faz? Então, com um garfinho, eu não trouxe aqui, mas com um garfinho você dá uma afofada na terra, sente como é que tá a sua terra e aí você salpica esse adubo orgânico na sua terra. Então, olha que lindo, gente, o lixo da sua cozinha, ele vai virar comida para suas plantas e aí você completa o ciclo. Olha que interessante. E parece uma terra. Obviamente, ela tá falando do lixo orgânico, né? Sim, o lixo orgânico da sua cozinha. Os restos, o que sobra da comida e tal. As cascas de frutas, de legumes, aquela parte da alface que você não usa, você vai colocando lá na sua composteira
E aí aquilo se transforma. Sente o aroma, não tem cheiro de lixo. Não tem. Não tem. Não tem cheiro de nada, aliás. Tem cheiro de terra, tem cheiro de terra fresca. Então é muito legal. A nossa jardineira já está adubada. Próximo passo seria só a rega. Não vou fazer aqui porque eu não quero molhar o tudo. estúdio, molhar o Agora, estúdio. essas pequenininhas aqui, o que são essas pequenininhas? Olha que Dá pra fazer em coisinha coisa pequenininha mais aqui? linda. Olha. Isso aqui é a nossa sementeira, é de onde tudo começa. Olha que coisa mais fofa. Eu não posso deixar aqui, né? Porque não tem espaço para minha planta crescer. Vamos ver se eu consigo tirar alguma. Tá difícil, mas ó, não dá para ela crescer aqui. Então, aqui como é que aconteceu? Lá no viveiro a gente semeia, olha o tamanho da Essa semente de semente do quê? alface. Nossa, Então, e vai... gente, isso aqui vai virar quilo, né? Impressionante. A natureza é linda. Então, olha, por isso que é mais fácil a gente começar a nossa horta com as mudas já prontas. Então, essa aqui é a semente de alface, que a Luciane, que trabalha conosco no viveiro, ela coloca 2 sementinhas aqui em cada uma das células. E aí, depois de mais ou menos 15, 20 dias, elas ficam desse tamanho. Elas crescem e elas já estão em ponto de replantio. Se a gente colocar direto na nossa horta, elas vão sentir o sol forte. Deixa eu pegar para mostrar. Porque são muito pequenininhos, é que nem um bebê pequeno, né? É como um bebê pequeno. Então, da sementeira, ela vai pro pote de muda. Depois do pote de muda, a gente transplanta. Você vai aumentando a quantidade de terra daqui Pois pra lá, sim. até ela ficar mais forte. E é um Esse processo daqui, maravilhoso. espetadinho, o que é? Essa é a cebolinha. É, cebolinha. Essa é a cebolinha. Olha como ela começa pequenininha. É muito legal. Então, esse é o começo de tudo. E aí, eu trouxe alguns tipos diferentes de sementes. Essa é a semente de sálvia, que é uma semente de médio tamanho. E eu trouxe também, olha essa é mais diferente. É a semente da capuchinha. Sabe qual é a capuchinha? Não tenho a mínima ideia. Qual é a capuchinha? Olha, É essa, trouxe que bonita. essa planta É uma flor. maravilhosa. É uma flor e é uma planta inteirinha comestível. E ela é riquíssima em vitamina C e vitamina A. Essa flor ela vai ser polinizada e vai vir as sementes. Olha só, eu trouxe a semente fresca. Eu já vi prato decorado com essa daqui. Já vi. Pois é, então, isso aqui é uma planta inteirinha comestível, rica em vitamina C e vitamina A. Sabrina, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada Eu acho a que o você. pessoal aprendeu como fazer uma horta em casa. Só o seguinte, tem que ter sol, não pode ficar dentro de casa, então ou no terraço, ou faz dentro da área de serviço. Onde tiver sol. Ou embaixo, na área externa do prédio, se for um prédio. E toma cuidado com o cachorro, gato, porque... Eles amam, né? Mas aí você vai dando o seu jeitinho. Muito obrigada, querida. Obrigada, querida. Tudo de bom.